Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é análise vertical e horizontal. Os tópicos a serem abordados nessa aula são análise vertical, análise horizontal, sobre as demonstrações contábeis que iremos utilizar e geraremos dados para o usuário das informações contábeis. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as características das análises vertical e horizontal, compreender quais as demonstrações utilizadas para o cálculo das análises vertical e horizontal e entender as informações geradas. A análise vertical, ela consiste em determinar o que representa cada conta e cada grupo no conjunto onde eles estarão inseridos. Na análise vertical, nós utilizamos duas demonstrações contábeis das demonstrações contábeis existentes: o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Então, como é que funciona essa análise, essa utilização das informações em cima do balanço patrimonial e a demonstração de resultado? Como o quadro nos mostra, nós vamos verificar a variação que ocorreu de um exercício em relação ao exercício anterior. Então temos aqui 4 colunas em que se apresentam os valores, as grandezas, os saldos das contas, no caso aqui do exemplo do ativo de 2017, e os saldos das contas e dos grupos de 2016. Como é que é feita essa apuração? Eu vou pegar 2017, vou dividir por 2016 e eu vou ter o percentual de representatividade dessas contas e desses grupos em relação ao total do conjunto. Então eu tenho lá o ativo circulante, que monta em 363.940, eu vou dividir pelo total do ativo, que é 415.920, multiplicar por 100 e eu tenho um percentual de participação. No caso do exemplo aqui, em 2017, o ativo circulante ele representava 87,50% do ativo total. Comparando com 2016, esse mesmo ativo circulante ele representava 77,96% do ativo total. E assim nós vamos fazendo essas apurações para cada grupo e para cada conta. Por exemplo, ali no ativo circulante, aquele 87,50%, ele é composto por 26,21% de caixas, bancos e aplicações financeiras, 29,66% de contas a receber, 27,77% do estoque e 3,86% das demais contas. O ativo não circulante, ele representa 12,50% do ativo total de 415.920. Então, se nós somarmos o percentual do ativo circulante, que é 87,50%, com o percentual do ativo não circulante, que é 12,50%, nós temos a somatória de 100%. Então nós fazemos isso para cada grupo e para cada conta representada por esse grupo. E aí nós vamos fazer a mesma verificação com o passivo circulante e o patrimônio líquido. Eu tenho lá que em 2017, que meu passivo circulante ele vale 148.146, que eu confronto, divido por 415.920, que é o total do passivo, e eu tenho que ele representa 35,62% desse passivo total. Bom, então nós vamos confrontar o passivo circulante com o total do passivo, e eu tenho que ele representa 35,62%. O passivo não circulante, no valor de 36.338, eu vou confrontar com o total do passivo de 415.920 e verei que ele representa 8,74% desse passivo total. Faremos a mesma coisa com o patrimônio líquido, composto por capital social e reservas de lucro. Então, 231.436 dividido por 415.920, multiplicado por 100, me dá 55,64%. Comparando com o exercício anterior, esse patrimônio líquido que vale 55,64%, valia em 2016 45,77%. Análise vertical do balanço, ativo e passivo, vai demonstrar a representatividade dos bens e direitos demonstrados lá no ativo, confrontados com as obrigações exigíveis e não exigíveis,
o passivo exigível e o patrimônio líquido, que é o passivo não exigível, na confrontação de bens e direitos com obrigações. Além do balanço patrimonial, nós vamos fazer a análise vertical também da demonstração de resultado. Só que a demonstração de resultado, ela tem uma pequena diferença entre a base que é utilizada para os cálculos dessa análise vertical. No balanço patrimonial, o total do ativo era a base 100%, o total do passivo era a base 100%. Aqui, na demonstração de resultado, a base são as vendas líquidas. Então eu vou confrontar todas as grandezas representadas na demonstração de resultado, sempre com as vendas líquidas. Então eu tenho lá que o custo da mercadoria vendida em 2017 representava 48,64% das vendas líquidas. Em 2016, essa representatividade era um pouco menor, ela representava 45,44%. Pegando o lucro líquido dos dois períodos, eu tenho que em 2017 o meu lucro líquido é aquilo que o investidor, o acionista espera receber pelo seu investimento. Em 2017 ele representava 8,43% das vendas líquidas, enquanto que em 2016 ele era um pouquinho menor, representava 8,39% desse resultado. Aí, pegando também das demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, nós vamos fazer a análise horizontal das demonstrações. O que essa análise horizontal vai demonstrar? A variação que ocorreu de um exercício em relação ao exercício anterior. Então, pegando aqui o ativo, nós temos que o ativo circulante de 2017, ele representa 160,69% do que ele era em 2016. Em 2017 eu tenho 363.940, em 2016 eu tenho 226.479. Eu vou dividir 2017, 363.940, por 2016, que é 226.479, e eu tenho que 2017 vale 160,69% do que ele era no exercício anterior. E aí fazemos com as demais contas do grupo ativo circulante, fazemos isso com o ativo não circulante e as contas desse ativo não circulante, sempre confrontando o exercício atual com o exercício anterior. Na análise vertical nós tínhamos que cada grupo e cada conta representava uma grandeza em relação ao conjunto onde eles estavam inseridos. Aqui, inclusive, o conjunto vai ser confrontado com o anterior. Então aqui nós temos que o ativo total, representado por 415.920, e confrontado com o ativo total de 2016, que é 290.506, temos que em 2017 o ativo total representa 143,17% do que ele era no exercício anterior, ou que ele aumentou 43,17% em relação ao período anterior. Isso nós fazemos também com o passivo exigível e o patrimônio líquido, que é o passivo não exigível. Então eu tenho as grandezas representadas no exercício de 2017, que serão confrontadas com as grandezas de 2016, e eu tenho que o passivo circulante ele representa 118,4% do que ele era em 2016, eu tenho que o passivo não circulante representa 113,38% em 2017 do que ele era em 2016, e que o patrimônio líquido representa 174,07% em 2017 do que ele era em 2016. Temos aqui a variação do ativo, vai ser a mesma variação do passivo total. Então, o ativo aumentou 43,17%, o passivo também vai aumentar nesse mesmo percentual. E aí, essa análise horizontal ela é feita também na demonstração de resultado. Nós vamos sempre utilizar as vendas líquidas em relação ao que elas representam até o lucro do exercício. Então, a minha base de confrontação será sempre as vendas líquidas. E eu tenho a variação do custo da mercadoria vendida, do lucro bruto de um exercício em relação ao exercício anterior. Então, as minhas vendas líquidas, elas representam 115,44% em 2017 do que eram em 2016. O meu lucro bruto, ele representa
108% em relação ao que ele era em 2016. O acréscimo aí de 8,67%. E indo no lucro líquido, eu tenho que em 2017 apurei um lucro de 46.470, confrontado com um lucro de 2016 de 40.025. Portanto, houve uma variação de 2017 em relação a 2016 de 16,10%. 2017 representa 116,10% do que ele era em 2016, portanto, ele aumentou 16,10%. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre análise vertical e análise horizontal. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.